Bem, irmãos, nós estamos conversando já faz algumas semanas sobre os 10 mandamentos, mas não precisamente como comentar cada um dos 10 mandamentos. A gente está vendo várias coisas para que a gente possa entender de maneira geral os 10 mandamentos. A gente já viu como os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus. A gente já viu como esses 10 mandamentos Jesus resume nos chamados 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus e amar o próximo. Jesus resume os 10 mandamentos, falando sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. E nos nossos últimos encontros, a gente tem visto alguns princípios de interpretação dos 10 mandamentos que nos ajudam numa melhor compreensão e numa melhor profundidade desses mandamentos. Bom, então a gente está aí na série sobre como interpretar cada um desses mandamentos. A gente viu algumas regras, tá? Uma das regras que a gente viu é que cada mandamento deve ser interpretado à luz de toda a Bíblia. Quando a gente fala no mandamento não matarás, a gente não deve só simplesmente ver o mandamento não matarás. A gente deve ver como a Bíblia fala a respeito do assassinato. Então a gente vai para Gênesis, Êxodo, Número, até Apocalipse, para ver o que é que a Bíblia diz a respeito do mandamento não matarás. Lembremos que todo mandamento está na sua superfície aquilo que está sendo afirmado, mas cada mandamento existe uma profundidade por trás daquilo que está sendo dito. Por exemplo, no mandamento não matarás, a gente viu que há uma profundidade maior do que simplesmente chegar lá e dar um tiro na cabeça de alguém, ou degolar alguém, ou empurrar alguém no precipício. A gente viu que, à luz de toda a Bíblia, o mandamento não matarás tem a ver com, por exemplo, se você odeia o seu irmão, você faz o quê? Você já cometeu um homicídio. Vai dizer o apóstolo João na sua primeira carta. Ele vai dizer que quem odeia seu irmão cometeu um homicídio. Então, cada mandamento deve ser lido. Isso é um dos princípios que a gente viu. A gente viu vários. E um desses princípios foi justamente que cada mandamento deve ser lido à luz de toda a Bíblia. Porque aquele mandamento que está sendo dito, ele é muito mais profundo com o decorrer da revelação bíblica. A Bíblia aplica o mandamento sempre de uma maneira mais diversa do que aquilo que está ali contido na sua superfície. A gente viu também que cada mandamento representa uma categoria. Por exemplo, o mandamento não matarás é uma categoria de pecado que ele está tratando, do qual o pecado máximo é o não matarás. Mas dentro dessa categoria existe o ódio, dentro dessa categoria existe a acepção de pessoas, existe o racismo, porque o racismo nada mais é do que você olhar para outra pessoa e dizer que aquela pessoa não é tão ser humano como você. É uma espécie de matar, é uma espécie de considerar aquela pessoa menos humana do que você. Então entra dentro dessa categoria maior do não matarás. Então, a regra das categorias diz que cada mandamento é representado por uma categoria. E a categoria que é expressa no mandamento é a categoria máxima. Por exemplo, no mandamento não adulterarás, a categoria máxima é o não adulterarás, mas dentro dessa categoria existe a infidelidade nos relacionamentos, quando você esconde as coisas do seu esposo com o intuito de que ele não possa saber certas coisas. Existe o olhar cobiçoso, do qual o mandamento que fala da violação máxima dessa categoria está expresso lá no mandamento. Qual é a violação máxima da categoria do adultério? Adulterar, se deitar com outra pessoa. Entretanto, dentro dessa categoria existem outros mandamentos que são menos graves do que o mandamento mais grave que é expresso nesse mandamento. Deu para entender aqui? Então, todo mandamento é ensinado nos 10 mandamentos como uma categoria, do qual esse mandamento que é mencionado no 10 mandamentos é o máximo dessa categoria, mas dentro desse máximo existem outros mandamentos que são menores, estão implícitos quando a gente lê todo o decorrer da Bíblia. Bom, a gente viu também a regra do guardador do irmão. É uma regra baseada lá na expressão onde Deus chama Caim e diz: cadê o teu irmão? Como é que ele responde? Acaso sou eu tutor do meu irmão? Como é que ele estava dizendo? Eu não tenho responsabilidade nenhuma com meu irmão, já é maioridade, já fez 18 anos. E a gente viu que nessa categoria, todos nós
temos a responsabilidade de ajudar os nossos irmãos no cumprimento dos mandamentos de Deus. Nós não devemos ser uma pedra de tropeço para os nossos irmãos, mas não só isso. Nós devemos ajudar aqueles irmãos que estão passando por dificuldade. Tá? Então, a regra do guardador do irmão é: lembre-se, para você interpretar o mandamento corretamente, você tem que ter a sua responsabilidade como ajudador de outras pessoas a guardar os mandamentos de Deus. Bom, a gente viu isso, que todo ser humano tem essa responsabilidade. O apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Lá em Gálatas capítulo 6. Bom, então a gente viu outras regras, regra da categoria, a regra dos 12 lados, que todo mandamento positivo tem um sentido negativo. Então, o mandamento não matarás tem o sentido de mostrar que a gente não é só para não matar, mas também promover a vida. Você não cumpre esse mandamento simplesmente dizendo: eu nunca assassinei, nunca odiei ninguém, que já é difícil. Ou, para não dizer impossível, nunca odiei ninguém, nunca fiz acepção de pessoas, tratei sempre todo mundo igual. Ainda que você tivesse feito isso, você não estaria cumprindo o mandamento se você não promovesse a vida, se você não ajudar o necessitado, se você não ajudar alguém que está em dificuldade. Porque o mandamento não está só simplesmente dizendo para não matar, mas ele está dizendo o contrário disso. Ele está dizendo: não mate, mas faça o quê? Promova a vida. Então, todo mandamento negativo que começa com não está implícito uma afirmação: não faça isso, faça o contrário disso, faça isso para ti. Então, o mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, não está dizendo: não tem outros deuses. Não tem um Deus nenhum, eu só tenho. O mandamento está dizendo para não ter nenhum outro Deus. Então, eu não tenho nenhum Deus. É isso que o mandamento está dizendo? Não, o mandamento está dizendo: não adore nenhum outro Deus, mas adore tão somente quem? Ao Senhor. Então, todo mandamento que diz não, está dizendo: faça o contrário disso. Ame ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Se o mandamento começa com uma afirmação, está implícito também uma negação. A gente viu que dos 10 mandamentos, apenas 2 mandamentos começam com uma afirmação, começam com palavras positivas. E só todo mandamento tem algo positivo, que é o 5º mandamento. O 4º e o 5º mandamento começam positivamente, ou seja, não começa com não, começa com uma afirmação. Lembra-te de pensar para santificar. Vocês devem trabalhar lá. Esse é o 4º mandamento. E o 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. No 4º mandamento, lá também tem uma palavra negativa. Tem um não lá dentro. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho. Tem um não lá. Então, o 5º mandamento é o único mandamento que é expressamente afirmativo. Todo ele não tem um determinado momento do mandamento que fala negativamente. Mas ainda assim, esses mandamentos que têm uma afirmação, ou se inicia com a afirmação, também está implícito uma negação. Então, todo mandamento que diz não, está dizendo: ao invés de você fazer isso daí, não faça, faça isso daqui. E todo mandamento que diz faça isso, está dizendo: não faça o contrário disso. Então, se o mandamento diz que é para você honrar pai e mãe, então você não deve fazer o contrário disso: desonrar, desobedecer as autoridades constituídas, afrontar. Certo? Deu para entender? Então, essa é a segunda regra, que é a regra dos 2 lados. Vamos lá, se eu vou repetir tudo para continuidade aqui. É a última regra. A última regra na interpretação dos 10 mandamentos é a denominada regra das tábuas, ou a regra das 2 tábuas. O que isso quer dizer? A regra das tábuas é a ideia de que os primeiros 4 mandamentos têm precedência sobre os últimos 6 mandamentos, certo? Os primeiros 4 mandamentos têm precedência sobre os últimos 6 mandamentos. Eu até esqueci de botar aqueles mandamentos, né? Então deixa eu dar uma pausa para eu explicar essa última regra para vocês, antes da gente tentar ver se vocês memorizaram os 10 mandamentos, tá bom? Vamos lá. Primeiro mandamento, quem lembra? Último mandamento, 10º. Isso. O último eu sei qual é. Não cobiçar. Não cobiçar.
E o nono mandamento? Não é. Não é o nono é. Não virar falso testemunho. Tá filho não, graças a Deus. Semana passada ele filou, mas já está arrependido. Não virar falso testemunho do teu próximo. Segundo mandamento. Não farás para ti mais desse cultura. Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Terceiro mandamento. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus no final. Terceiro mandamento. Sexto mandamento. Não matarás. Oitavo mandamento. Sim. Sétimo mandamento. Não está fiada. E eu acho que só está faltando dois. Quarto mandamento. Isso. Lembra que desse a próxima? Sétimo mandamento. Irmão, está de parabéns, irmão. Mais uma vez eu vou repetir. Na história do cristianismo, existiam 3 bases para o conhecimento dos cristãos da fé. Todo cristão deveria entender a oração do Pai Nosso, os 10 mandamentos e o credo apostólico. Então, todos os cristãos, ao longo da história da igreja, esses três elementos foram tidos como algo básico para todo cristão. Todo cristão, ao longo da história da igreja, teve que aprender o credo apostólico, a oração do Pai Nosso e os 10 mandamentos. O que para hoje, muitas vezes, parece ser, nos nossos dias, algo difícil, para os cristãos é algo básico. Todo cristão aprendeu os 10 mandamentos, aprendeu a oração do Senhor e o credo apostólico. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos repetir junto, tá bom? Os 10 mandamentos. Vai. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento. Não farás para ti imagens de escultura. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Quarto mandamento. Lembra-te de que ele salva para o santificar. Quinto mandamento. Honrar a Sexto mandamento. não matarás. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Oitavo mandamento. Não farás. Nono mandamento. Não darás falso testemunho. 10º mandamento. Não cobiçarás. Ótimo. Então vamos voltar às nossas regras de interpretação bíblica e hoje, com a graça de Deus, a gente encerra essa série de estudos sobre os 10 mandamentos. Vou passar. A regra do Estado, que declara que a primeira tábua da lei sempre tem precedência sobre a segunda. Lembre-se do seguinte: exegeticamente, quando eu digo exegeticamente, uma interpretação mais precisa da Bíblia, vai ver que quando Moisés desce com as 2 tábuas da lei, Moisés não está descendo com numa tábua da lei tem os primeiros 4 mandamentos e na outra tábua da lei tem 6 outros mandamentos, compondo assim os 10 mandamentos em 2 tábuas. Exegeticamente, isso é praticamente improvável, é impossível de ser a maneira correta de se ler o texto. Por que Moisés desce com 2 tábuas da lei? Porque Moisés, ou Deus, estava fazendo uma aliança com o povo de Israel. E alianças que eram feitas no mundo antigo, havia um contrato que era feito onde uma parte ficava com um contrato e a outra parte ficava com outro contrato. O que é que constava nesse contrato? A mesma coisa. Hoje a gente vai contratar aluguel,
O que é que acontece? Você fica com uma parte do contrato que é igual a outra parte da pessoa que é o proprietário. Se você alugou e o proprietário vai com a mesma parte, não é isso? Então, o que está acontecendo ali no Monte Sinai é isso. Moisés está descendo com uma tábua contendo os 10 mandamentos e na outra tábua ele está contendo também os 10 mandamentos. Como se dissesse assim, Israel fica com uma parte e Deus fica dele. Você não pode quebrar a sua parte, não? E Deus também não pode quebrar dele. Entendeu? Foi feito um contrato, foi feita uma aliança entre seu filho. Entretanto, com o passar do tempo, principalmente lá na época da Reforma Protestante, didaticamente, os reformadores começaram a afirmar que as duas tábuas da lei podem ser ensinadas como a primeira tábua da lei, contendo os 4 primeiros mandamentos, que diz respeito à nossa relação com nós e o nosso Deus. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de cultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia de sábado? Veja que está muito relacionado à minha vida com Deus, certo? A nossa vida com Deus. E os últimos 6 mandamentos diz respeito à nossa relação com o nosso próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. Veja que está muito relacionado à minha vida com aquelas pessoas que me rodeiam, tá certo? Então, os reformadores, ao compreenderem essa ideia de que os 10 mandamentos podem ser vistos dessa forma, os 4 primeiros mandamentos, vendo-se como uma relação entre nós e o nosso Deus, e eles estão corretos com isso, e vendo a segunda parte dos mandamentos, os 6 últimos, com a nossa relação com o nosso próximo, eles acabaram chamando de duas tábuas da lei. E se a gente for levar a ferro e fogo, não é como tem na Bíblia, tá? A Bíblia fala que as duas tábuas da lei é que uma cumpre os 10 mandamentos e a outra cumpre os outros 10 mandamentos. Entretanto, didaticamente é interessante, porque você fala que existe uma divisão desses mandamentos, onde os primeiros 4 falam da minha relação com Deus e os últimos 6 da minha relação com o próximo, certo? Então deu para entender que se os reformadores estavam dizendo que nas tábuas que foram entregues a Moisés, a primeira tábua existe 4 mandamentos, na segunda 6, estão errados. Mas, para efeito de ensino na igreja, isso é importante você fazer essa divisão. Dizer que os 10 mandamentos, uma parte continha a minha relação com Deus e a segunda parte continha a minha relação com o meu próximo. Lembre-se que mesmo a minha relação com o meu próximo, Deus nunca é desconsiderado. Tá? Certo? Porque todo pecado, em última análise, é um pecado contra Deus. Lembre-se que Davi, ele matou, Davi, ele adulterou, Davi, ele mentiu. Ele fez tudo que é a quebra da segunda parte dos mandamentos, que diz respeito à relação dele com o próximo. Mas quando ele foi orar lá no Salmo de número 51, ele diz: pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de modo que tu serás puro no teu falar e justo no teu julgar. Certo? Então, ainda que a gente quebre a segunda tábua da lei, claro que isso não desconsidera a minha relação com Deus, porque todo pecado é, em última análise, um pecado contra Deus, ou principalmente um pecado contra Deus. Mas, praticamente, isso é interessante. Por quê? Porque você fazendo essa divisão, você consegue compreender que existem mandamentos que devem ter precedência sobre outros. Então, o mandamento de você só adorar a Deus e ter a Deus como o Senhor da sua vida é muito mais importante do que você honrar pai e mãe. De modo que quando você vê essas duas coisas muitas vezes podendo entrar em conflito, você vai dar precedência a quem? Amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês lembram da passagem lá em Atos capítulo 5? Se eu não estiver enganado. Não sei se é Atos capítulo 5 ou é 4. Quando Pedro, ele é instado Pedro e João, eles são instados pelos líderes judeus a que eles não falassem mais a respeito de Cristo. Eles estavam presos, foram soltos e disseram: já vai soltar vocês, agora não falem mais em Cristo, não falem mais de Cristo. O que é que eles dizem? Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, quando a gente fala sobre a precedência dos primeiros 4 dos 10 mandamentos sobre os outros 6, a gente tem que entender isso. Eu devo honrar minha mãe. Mas se a minha mãe chega para mim e diz assim: olha, eu não quero mais que você vá para a igreja, não acho bom você ir. Minha mãe lhe amo, lhe respeito, peço que Deus no seu coração, mas não dá.
entre obedecer a Senhora, obedecer a uma ordem de Deus, que diz que a gente deve se entregar, que a gente deve se exortar mutuamente, eu tenho que obedecer a Deus. É com pesar no coração que eu tenho que tomar essa atitude, que eu não queria estar indo de encontro à Senhora, mas entre a Senhora e Deus, eu ficar com Deus. Certo? Então a gente tem que entender quem tem precedência sobre o quê. Se a gente não tem essa ideia, a gente vai ficar confuso. A Bíblia diz que o casamento é muito valioso, mas não é mais valioso do que o próprio Deus. Oi? A Bíblia diz que filhos são valiosos, mas não são mais valiosos que Deus. Então, se a gente não souber medir a importância das coisas que Deus nos dá, a gente vai muitas vezes acabar caindo em erros, por achar que as coisas são tudo igualmente importantes. E não é. Jesus não é tão importante quanto meus filhos. Ou melhor, meus filhos não é tão importante quanto Jesus. Minha igreja, o mais importante que seja, não é mais importante que o próprio Jesus. Então a gente tem que entender que existe essa hierarquia de importância quando a gente lida com os preceitos e os mandamentos de Deus. Claro, existem algumas vezes que é difícil você saber o que é mais importante nesse contexto. Mas, de modo geral, a gente tem que entender que sempre que diz respeito à minha relação com o meu Deus, se alguma coisa diz respeito à minha relação com o meu próximo, entrar em conflito com a relação minha e com o meu Deus, a gente deve dar precedência à nossa relação com o Deus. Bom? Alguma dúvida aqui? Deu para entender esse mandamento ou vocês querem fazer alguma pergunta que talvez eu não tenha contemplado nessa explicação? Vamos falar agora sobre a perpetuidade da lei de Deus. A ideia da perpetuidade da lei de Deus é a ideia de que a lei de Deus está em vigor ainda hoje. Porque muitas pessoas têm defendido que a lei de Deus foi uma aliança que Deus fez com Moisés e o povo de Israel, e hoje a gente não está sob a lei de Moisés e a gente não é o povo de Israel. Logo, os 10 mandamentos não estão em vigor ainda hoje. A discussão é mais complexa do que vocês podem imaginar. Mas eu tentarei simplificar aqui alguns argumentos que não resolverei o problema das discussões que tem em relação a isso, mas que nos dá pelo menos um norte de como a gente deve compreender de uma maneira mais geral essa discussão, tá bom? Ou porque nós acreditamos, os nossos símbolos de fé, os nossos catecismos, a profissão de fé, advogam a ideia da perpetuidade da lei de Deus, e me parece algo correto a luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a lei de Deus, que foi dado a Moisés e a Israel, mas não se limita àquele povo, ela é obrigatória perpetuamente para sempre, por algumas razões. A primeira delas, a lei de Deus é obrigatória a todas as pessoas em todos os tempos, por ser uma expressão do seu caráter. Se a lei expressa o caráter de Deus, como é que, passados 2000 anos, a gente não precisa mais obedecer à lei de Deus? Depois de 2000 anos, o caráter de Deus mudou? Sim ou não? Não, claro que não. O caráter de Deus permanece o mesmo. E como nós vimos aulas atrás, todos os 10 mandamentos expressam alguma coisa a respeito do caráter de Deus. A gente viu que o primeiro mandamento fala algo sobre o caráter de Deus, o segundo mandamento, e assim sucessivamente. Logo, se a gente entende que os 10 mandamentos expressam algo a respeito do caráter de Deus, é óbvio que os 10 mandamentos não podem passar, porque o caráter de Deus é perpétuo. Então está fincado no caráter de Deus. Alguma dúvida até aqui? Segundo lugar, isso é interessante. Não sei como vocês conhecem, o pastor chamado Iago Martins. Ele fez uma série de vídeos, não sei nem se ele terminou, uma série de vídeos para mostrar que a lei de Deus passou. E muitas vezes ele desconsidera essa parte da Bíblia, né? Que a Bíblia diz que os 10 mandamentos foram escritos em pedras em tábuas de pedra. Por que você não escreveu todo o Pentateuco em tábuas de pedra? Mas Deus ter feito isso especificamente com os 10 mandamentos.
o restante de Êxodo foi tábuas de pedra. Mas ele diz que esses 10 mandamentos foi uma revelação verbal de Deus, dentro de um contexto extremamente singular da revelação de Deus. Talvez só a revelação da pessoa encarnada de Jesus Cristo seja maior que a revelação que foi dada ao povo de Israel no Monte Sinai. Porque Deus aparece com trovões, falando, o povo temendo. É uma revelação espetacular. Você vê que quando você lê essa história, você percebe que o autor quer mostrar a singularidade daquele evento. Como aquele evento é um evento especial. Veja todas as coisas que estão acontecendo. Aí desce Moisés com 2 tábuas de pedras e diz o texto, escrita pelo próprio dedo de Deus. Então há algo muito especial em todo o contexto da entrega dos 10 mandamentos. Toda a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão. Tudo bem, Paulo diz isso. Só que parece que esses 10 mandamentos, ao ser dado, ele é dado com um caráter um tanto quanto singular. É dado como algo para dizer assim, realmente é perpétuo. A tábua está sendo entregue para vocês os 10 mandamentos. É integra, é escrito pelo próprio Deus. Dedo. Claro que Deus não tem dedo, tá? Mas é uma manifestação humana da presença de Deus naquele momento, né? Que é chamada de teofonia, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender os 10 mandamentos como algo perpétuo, por causa do caráter de Deus. Em segundo lugar, pelo próprio evento em si. É um evento comum para falar da singularidade, daquele momento especial da revelação de Deus. E Deus escreve os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Tá bom? Terceiro, além de Deus, já existia antes de Moisés. E aqui é algo mais incrível ainda. Se a gente diz que os 10 mandamentos acabaram, porque aquilo ali foi dado especificamente para o povo de Israel, a gente tem que perguntar por que esses 10 mandamentos, antes de ser dado a Israel, já existiam. Alguém pode lembrar de algum evento, antes da entrega dos 10 mandamentos, que mostre que já existiam os 10 mandamentos para o povo? Quem lembra? Antes da entrega dos 10 mandamentos, já é evidência bíblica de que os 10 mandamentos já existiam. O episódio que o irmão matou Caim, Isso. já revela quem mata errado? Claro. Já revela que matar errado. Tanto é que Deus não diz assim, não tem nada não, tu matou teu irmão, tu se falou, não tem mandamento ainda, não matarás. Antes ainda tem Eva, né? Que ela cobiçou. Isso. E desobedeceu. Isso. Adorou, consequentemente, também a outra coisa. Tem um artigo no site do monergismo, onde o autor trabalha sobre a quebra dos 10 mandamentos do Jardim do Éden. É um artigo muito bom. Ele vai mostrar como os 10 mandamentos são quebrados. É quebrada a liberdade. Pense, por exemplo, vou citar apenas uma questão. Pense, por exemplo, lá no Jardim do Éden, o primeiro mandamento é quebrado à medida que Eva e Adão deixam de adorar somente a Deus para dar ouvido a Satanás. Ele não está colocando Deus como o Senhor absoluto da sua vida, mas ele está ouvindo as sugestões de Satanás, não é isso? Eles quebram o segundo mandamento à medida que eles fazem daquela árvore uma imagem de um Deus para si mesmo. Quando eles pegam aquela fruta, eles desconsideram a revelação do próprio Deus e faz com que aquela fruta seja algo mágico para eles. Aqui é meu Deus, agora vamos transformar em glória. Eles tomam o nome de Deus em vão à medida que eles caem na sugestão de Satanás, ao invés de repreender a Satanás pelo engano que eles estão dizendo. Lembra que Satanás chega distorcendo as palavras de Deus, não é isso? O que é que uma pessoa que cumpre os mandamentos de Deus, o terceiro mandamento, deveria fazer? Você está tomando o nome de Deus em vão. Porque se Deus diz uma coisa e você está dizendo que Ele está dizendo outra, você está dizendo coisa vã a respeito de Deus. E eles não falam nada. Na verdade, concordam. Acabam sendo seduzidos por Satanás. Ao invés deles entrarem no descanso de Deus, que seria o quarto mandamento, se eles cumprem as ordenanças do Senhor, eles entrariam no descanso de Deus. Se eles cumprem o mandamento que Deus tinha dado para ele, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal,
à medida que eles passassem pela prova, eu não tenho como explicar isso aqui, eles passassem pelo teste que Deus tinha dado, eles entrariam no descanso de Deus. Mas eles não entraram no descanso de Deus. Tanto é que eles foram expulsos do jardim do Éden e não comeram da árvore da vida que está no meio do jardim. Eles expulsam. Lembre-se que descanso tem a ver com o quê? No decorrer da revelação bíblica, descanso tem a ver com várias coisas. A gente vai ver isso na expansão dos 10 mandamentos. Mas o descanso tem a ver com o sentido ético. Eu devo descansar do meu trabalho uma vez na semana. Isso tem a ver com a ética de trabalho. Deve entender que você trabalha 6 dias e descansa um. Isso tem a ver com uma questão soteriológica, ou seja, tem a ver com salvação. O próprio Jesus Cristo diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz isso daí justamente depois de uma discussão sobre o sábado. E os seus discípulos estavam colhendo no sábado e falam assim: o que é que você está fazendo? Veja, no contexto de sábado, de descanso, ele vem e diz para o povo: eu sou o verdadeiro descanso. Aqueles que depositam a sua fé em mim encontram um descanso salvífico com Deus. Então tem um sentido ético, tem um sentido soteriológico, tem um sentido escatológico, que é provavelmente o que está acontecendo lá em Hebreus capítulo 4, quando o Hebreus diz que eles ainda não entraram no descanso. Hebreus capítulo 4 vai falar sobre isso. Muito provavelmente o descanso que ele está falando ali é o descanso do último dia, onde todos os nossos fardos serão eliminados, onde não haverá mais choro nem dor. Então ele está falando no sentido escatológico. Veja como o mandamento ele fala do descanso no sentido semanal, mas que aponta para o sentido de descanso salvífico, tirar os nossos fardos do nosso pecado, mas também fala de um sentido, como é que eu sei disso? A revelação bíblica. Se você só lê o 4º mandamento em Êxodo, capítulo número 20 e Deuteronômio, capítulo número 5, não fica tão evidente isso. Mas quando você lê o decorrer da revelação bíblica, você vai ver que esse mandamento aponta para outras coisas que no mandamento não parece estar explícito. Lembre-se do seguinte: o Senhor lá em Gênesis capítulo 2, diz o texto bíblico que Deus descansou depois de terminar tudo que ele fez. Isso também aponta para o 4º mandamento. Ah, mas não aponta não. Mas o 4º mandamento diz isso. Ele não faz isso. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Não é isso? E no 7º ele descansou. Lá no 4º mandamento, a fundamentação em Êxodo capítulo número 20, para você descansar semanalmente, é baseado na obra criacional de Deus. Deus fez as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Então já lá em Gênesis, antes da queda, o sábado já está lá contigo. Deu para entender aqui a minha conexão? Ficou escuro? Está claro? A questão que você falar, os mandamentos já existiam, é naquela referência também de a lei de Deus já estava no coração. Isso. Então, veja que a lei de Deus já está permeando a Bíblia antes mesmo de ser entregue em tábuas de pedra. Porque Deus já tem entregue a lei na tábua do coração do ser humano. Todo ser humano nasce com a lei de Deus gravada no coração. Paulo, no capítulo número 1 em Romanos, no capítulo número 2, ele vai falar exatamente sobre isso. Aqueles que pecaram sem lei perecerão, porque eles mostram a norma da lei gravada em seus corações. O que é que ele está querendo dizer? Aqueles que pecaram sem lei, ou seja, aqueles que não tinham a lei de pedra, como os judeus que tinham uma revelação de Deus escrita externamente, eles não tinham nenhuma lei não, eles tinham a lei gravada no coração deles. Os judeus tinham a lei gravada no coração e tinham a lei externa, fora do coração. As pessoas que não ouviram da palavra de Deus não têm a lei externa, porque não foi apresentada para ele a palavra de Deus. Entretanto, eles não podem ver aquilo ali como desculpa, porque eles têm a norma da lei gravada no coração deles. Deus filtrou no coração de todos os seres humanos os 10 mandamentos. À medida que o ser humano vai se tornando desobediente, aquilo ali vai sendo cada vez mais ofuscado, mas nunca completamente apagado. Daí porque alguns têm apresentado que a entrega dos 10 mandamentos não é porque não existem 10 mandamentos, mas é porque o coração do ser humano é tão rebelde que é necessário exteriorizar aquilo que já está no coração rebelde do ser humano.
Então, você externalizar os 10 mandamentos, colocar ele numa tábua escrito externamente, o ser humano pode tentar abafar essa lei no coração e ver o que vai dizer o que é. Pode tentar abafar, mas está ali. Deus escreveu. Você não pode negar essa realidade. Tá bom? Algo novo? Então eu tentei demonstrar aqui como, por meio desses exemplos de alguns mandamentos, como lá no Éden, Deus, ele já tinha deixado implícito que os 10 mandamentos já estavam em vigor até para a mulher. Lembre-se, Deus trabalha, Deus faz a sua parte na obra da criação e descansa. Adão e Eva, em especial Adão como representante federal, ele deveria fazer sua parte no Éden. Qual era a sua parte no Éden? Principalmente, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estaria fazendo a sua parte. Deus tinha feito a dele e descansou. Fiz em 6 dias a criação. Descansei. Adão deveria agora fazer a sua parte, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que depois, passado por esse teste, ele pudesse fazer o quê? Descansar. E descansar ali não é relaxar. Descansar ali é contemplar a obra eterna do Senhor sem qualquer tipo de possibilidade de você cair da vontade de Deus. Por exemplo, quando você tem vida eterna, você agora não perde mais, você tem a sua garantia para todo sempre. Adão não tinha garantia de vida eterna. Adão não era, ele não tinha vida eterna por uma razão simples. Se é eterna, ele poderia ser perdido. Se perdeu, ele era eterno. Não parece ser simples isso, né? Vida eterna. Como é que você tem vida eterna e perde a vida eterna? Então a vida não era eterna. Então Adão não tinha vida eterna. Adão tinha o que Agostinho chamou de posso pecar e posso não pecar. Posso morrer e posso não morrer. Ou seja, ele tinha a possibilidade de morrer e não morrer, de pecar e não pecar. Se ele passasse pelo teste, fosse aprovado pelo Senhor, agora ele tem uma condição. Qual seria a condição dele? Não posso pecar e não posso morrer. Que é o que será a nossa condição na eternidade. Na eternidade com o Senhor, nós não poderemos mais pecar e nós não poderemos mais morrer. Então Adão não passa por esse teste. Então ele não desfruta do descanso do Senhor para estar em comunhão com Deus para você. Era aqui onde ele chegaria a palavra que estava aparecendo. Descansar é uma comunhão permanente, inabalável, inalterável com o Senhor, depois de passar pelo teste. Adão pecou, não passou pelo teste, foi necessário vir o segundo Adão para que reabilitasse a entrada do homem num relacionamento inabalável com o Senhor. Foi através de Jesus. Certo? O conceito de livre-arbítrio caberia no caso para Adão e Eva? Não. Por que não? Eu sempre digo o seguinte. É porque se ele contar a condição dele, a condição de para a gente ser salvo, dá a entender que para a gente já ter no céu, a gente terá o livre-arbítrio. Só que na verdade. A gente não sabe ter livre-arbítrio. Não, então, eu estou explicando para ela que se a gente atrela o livre-arbítrio a Adão e Eva, vai entender que para a gente for salvos, nós teremos o livre-arbítrio no céu, que aí a gente não. Mas se você tem livre-arbítrio, depende de como você define a palavra livre-arbítrio, tá bom? Quando eu estou falando de livre-arbítrio, eu estou querendo dizer que você pode tomar uma decisão tão livre ao ponto de não estar contemplado pelos decretos eternos do Senhor. Rapaz, é loucura. Você toma uma decisão tão livre que Deus já não tinha determinado o que você ia fazer. Então, ficamos com um dilema. Se a gente acredita, como a Bíblia deixa claramente, que Deus controla absolutamente tudo, até os cabelos das nossas cabeças são contados, então como é que eu posso conciliar isso com a ideia de que eu sou tão livre ao ponto de tomar uma decisão à parte das decisões eternas do Senhor de como tudo deve acontecer? Essas duas coisas não podem coexistir juntas. Uma liberdade em relação aos decretos eternos do Senhor e a soberania de Deus. Não pode. Adão tinha liberdade, tinha liberdade horizontal, não liberdade vertical. Vertical é, ele não tinha uma liberdade em relação aos decretos eternos de Deus. Ele não tinha. Que é o que a gente chama de livre agência. Que eu chamo de livre agência, né?
Eu prefiro me chamar de divergência, mas tudo bem. A ideia é o seguinte: se Deus ele decreta tudo, não pode coexistir a ideia de que o homem tem um livre-arbítrio, tem uma decisão. Como eu disse, livre-arbítrio é o quê? É a vontade livre do homem de tomar uma decisão a parte dos decretos de Deus. Não tem como. A parte do controle meticuloso do Senhor Deus. Não temos como. Romanos capítulo 9 deixa isso claro. Eu estou só saindo fora. Mas Romanos capítulo 9 deixa isso claro. Que Deus preparou um vaso para a honra e preparou um vaso para a desonra. O que é que distingue um do outro? O texto vai dizer: para que nele eu manifestasse a minha ira, e para que naquele eu manifestasse a minha misericórdia. Então ele está dando a razão, porque uns são vasos de ira e outros são vasos de misericórdia. Porque ele quis mostrar a sua misericórdia para uns, a sua longanimidade, e no outros ele quis manifestar a sua ira. Você pode dizer: poxa, isso é muito pesado. Você pode dizer: isso é muito pesado, mas é muito Cristo. Então, a Bíblia dá a razão de porque há uma distinção entre os seres humanos, entre os perdidos e os salvos. Romanos capítulo 9 deixa claro. Muitas vezes a gente não quer. Não, é um mistério da parte de Deus. Não tem mistério, não está lá revelado. Está em Romanos capítulo 9. Deus fez isso para mostrar em ti o seu poder, manifestando a sua ira para uns e os vasos de misericórdia para mostrar a sua misericórdia. Existem dois teólogos, um chamado John Frame e o outro Jay Adams, que Jay Adams disse exatamente isso que eu estou dizendo aqui. A Bíblia deixa clara a razão, porque uns são salvos e outros são perdidos. Porque Deus quis manifestar a ira para uns e quis manifestar a ira para uns. Aí Jay Adams disse isso, aí John Frame disse assim: mas por quê? Aí Jay Adams faz uma pergunta: amigo, você está fazendo uma pergunta para criança. Você já conversou com criança? Você dá uma explicação para ela, mas por quê? Aí você dá outra explicação: por quê? Aí, meu amigo, você não quer explicação? A explicação já foi dada, mas você quer ficar que nem uma criança, infinitamente perguntando a mesma coisa. Então, a explicação já foi dada. Deus quis manifestar o vaso de ira para manifestar o seu juízo, e Deus quis manifestar o seu vaso de misericórdia para manifestar a sua longanimidade. Aí a explicação. Aí eu vou perguntar: mas por quê? No texto da explicação. Você vai ver que uma criança infinitamente perguntando por quê? O texto já contemplou a nossa curiosidade, por assim dizer. Isso é tão verdade porque isso espanta até os leitores do apóstolo Paulo. Ficticiamente, o apóstolo Paulo diz assim: alguns podem me perguntar, por que você se queixa ainda? Aí Paulo diz: quem jamais desistiu da sua vontade? Acaso não pode fazer um vaso para a honra? Acaso o oleiro não pode fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ele está contemplando um questionamento. Esse questionamento só faz sentido se realmente houver alguma coisa obscura para a nossa vida humana. Parece obscuro. Deus prepara uns para ir, outro para ir. E Paulo diz: é isso mesmo. Deus faz exatamente isso. Depois eu leio com Romanos capítulo 9, tá bom? Mas vamos voltar. Então, lá no Éden, a ideia é que o homem tem liberdade em relação ao horizontal. O próprio Deus diz isso, né? De toda árvore do jardim comerás livremente. Livremente. Mas da árvore do conhecimento do mal não comerás. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então o homem tem liberdade em relação à árvore, mas não liberdade em relação à árvore ao ponto de tomar uma atitude em relação à árvore que desconsidera o decreto antecedente de Deus na eternidade. Aí não. Aí não faz sentido nenhum. Então você tem liberdade horizontal. Minha esposa diz: não vá para a igreja. Eu digo: não vou. Ou não vá para a igreja. Vou. Então eu tenho liberdade em relação à minha esposa. Eu tenho liberdade em relação aos meus semelhantes, mas nunca liberdade em relação aos decretos eternos que Deus já decidiu diante de mim. Bom? Eu me lembro que eu acho que eu já disse isso aqui, que uma certa feita Herbert Campos Júnior, falando sobre isso, sobre a doutrina da predestinação, ele diz: olha, muitas vezes as pessoas dizem que a doutrina da predestinação é difícil de entender. Ele diz: não. O chocante é justamente porque vocês entenderam. Por isso que vocês ficam: que negócio difícil. Não é difícil, é vocês entenderam dele, vocês não chocados. Então ele diz: o problema de vocês não é aqui. O problema de vocês é aqui, ó. É descer na goela. Caramba, difícil de engolir essa.
Paulo já antecipa esse tipo de discussão justamente porque ele sabia que as pessoas iriam compreender a complexidade do assunto. Porque não era tão complexo ao ponto as pessoas não compreenderem, mas era tão complexo ao ponto as pessoas não engolirem, não descer pela garganta, que é o mais difícil. Vamos lá. Estou falando sobre a perpetuidade da lei, já abriu um parênteses maior do que ele. Então vamos lá. Então, primeiro lugar, a lei de Deus é perpétua, porque expressão do caráter de Deus. Segundo, por isso dedicá-la de perto. Terceiro, a lei de Deus existia antes mesmo de Israel. Lembre, por exemplo, do caso de José, quando a mulher queria se deitar com ele, o que ele fez? Correu, mas não tinha um mandamento do adulteragem. Só foi entregue séculos depois. Por que então ele foge? Porque ele sabia que no coração dele Deus já tinha implantado a lei de que não poderia adulterar. Só apenas alguns exemplos. Vamos lá. A gente já está no final, não vai dar tempo de lidar com a questão da lei de Deus. Aqui eu vou dar os slides lá no grupo da igreja. Aqui eu só estou simplesmente mostrando como o Novo Testamento repete os 10 mandamentos, tá bom? Então aqui eu só estou mostrando a partir dos textos do Novo Testamento como eles repetem todos os 10 mandamentos, tá bom? Inclusive o mais polêmico, que é o quarto mandamento. Certo? Alguma dúvida até aí, irmãos? Ficou claro para vocês? Eu queria um papelzinho para que vocês botassem o número de vocês para a gente sortear o mesmo, como eu tinha prometido essa passada. Eu não dei falso testemunho, eu estou cumprindo a palavra. Então, a irmã vai pegar ali uma canetinha, a gente vai sortear esse livro, vocês botam o nome de vocês, tá? O livro é Ego Transformado, de Timothy Keller. Timothy Keller talvez seja o melhor autor dos autores que eu conheço que eu já li. Oi? Já leu isso aqui? Mas tem um livro, irmão? Tem um livro? Se tivesse o livro, você já até seu nome registrado no livro. Tá bom? Se vocês puderem comprar todos os livros de Tim Keller, comprem o livro que são fantásticos. E esse aqui não é diferente. Ninguém vai reclamar porque não pode ler esse livro. Olha o final do livro. Pastor, você também só bota livro pesado, não é para ler. Vamos lá. Deixa a irmã pegar ali para a gente sortear. Então, o nosso livro aqui é Ego Transformado, de Timothy Keller. Então a gente acaba a nossa série de estudos sobre os 10 mandamentos, tá bom, irmãos? Próximo encontro a gente vai trabalhar com isso. A gente está esperando um papelzinho para a gente dar os nomes da gente e a gente vai sortear esse livro. Tem esse
tentei 3 vezes, deu errado as 3 vezes. Eu acho que dá. Só que tem uma fora. Deixa eu só. Tem 13, é isso? Não é 13? Hugo César, certo? Isso, 13. Agora deu certo. Coloquei aqui aleatoriamente, eu botei vários números até 13, tá? Então cada um aqui tem um númerozinho, vocês não sabem qual é, evidentemente. Eu vou escolher um de vocês para dizer um número aleatório até 13, de 1 a 13, para ver quem vai se sortear, tá bom? Deixa eu ver aqui. Silas, diga um número aí, de 1 a 13. 7. É brincar. Deus está vendo. Deus está vendo. Número 7. Amado Deus, queremos te louvar por esse momento de podermos encerrar essa série de estudos sobre os 10 mandamentos, Senhor. A nossa oração é que o Espírito Santo relembre a nós os 10 mandamentos, é que nos faça fixar as coisas mais importantes que foram ensinadas, para que possamos ensinar outras pessoas e vivenciar essas verdades em nossas vidas. Nos dá graça para podermos prosseguir e continuar seguindo e conhecendo o Senhor. Nos ajuda a sempre termos um desejo, um amor em aprender mais da tua palavra, Senhor. Tu faças com que a cada dia que se passa, tu nos reserve tempo para podermos estudar, meditar e aprender mais da tua, Senhor. Ajuda-nos com tantas distrações que hoje temos para nos tirar do foco da tua palavra. Tem misericórdia de nós por tantas vezes cedermos a essas distrações. Nos ajuda, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.